Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que Jesus, o nosso amigo inseparável e o nosso amigo incondicional, continue caminhando conosco. Não há como não pensar, não há como não imaginar Jesus no alto da cruz, olhando a multidão, ouvindo este trecho de Lucas. É claro que essa imaginação, ou esse pensamento, não chegará próximo da realidade que viveu Jesus. Mas no alto da montanha, desses 2000 anos, depois da Reforma Protestante, depois dos pensamentos iluminados, do advento do Consolador prometido, o Espiritismo, e das revelações da ciência cartesiana e quântica e psicológica, nós podemos nos colocar na posição dos ofensores. Jesus vislumbrava Jerusalém, e se não via a cidade na sua totalidade, vislumbrava todos aqueles que representavam os diversos segmentos da sociedade judaica. Diante dele, os fariseus, os cobradores de impostos, os publicanos, os comerciantes de todos os tipos, os cambistas, aqueles que vendiam ilusões, as gentes simples do povo, a soldadesca romana, os pretorianos que faziam a segurança de Pilatos, os palácios, o templo, as torres, e logo abaixo a sua mãe, o discípulo mais novo João, ao longe o Vale do Cédron, o Getsemane, a piscina de Betesda, os vales e os montes. Lá adiante, os rumores do Jordão, dirigindo-se para o mar sem vida, do alto da cruz,
Jesus via o mundo. É bem provável que ele tenha se recordado daquele período de 3 anos atrás, quando, hipoteticamente, o espírito do mal o houvera tentado no deserto enquanto ele se preparava no silêncio para a tarefa e para a missão máxima na história da humanidade e para a sua vida. E foi nesse instante, quando já seu corpo reagia, lutando contra o tétano dos pregos ou cravos, dos espinhos imundos e das suas carnes rasgadas pelo flagício. Era iminente a sua morte. Ele recusa a esponja, que possuía diversas ervas que iriam amortecer a dor, que lhe seria um sedativo. E em dado momento, ele expressa: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Durante mais de 1000 anos, os profetas anunciavam que numa Páscoa um cordeiro sagrado seria sacrificado. E acontecia. Mas o papel máximo da vinda do Cristo era exatamente informar, era exatamente esclarecer, era definitivamente acender uma luz que jamais se apagaria. Eis que a lâmpada foi posta sobre o candeeiro, e as claridades da verdade haviam sido dispostas a todos. Estava disponível, mas era preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Era necessário ter a alma à disposição, ou que a terra estivesse pronta. Assim é que o Supremo Dispensador Jesus sabia que algumas das sementes ou das suas claridades cairiam em terra boa, mas muitas outras cairiam ao longo do caminho, em meio de espinheiros ou no cascalho. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E não sabíamos. Poderíamos ter uma intuição, mas não sabíamos logicamente.
mas o Cristo sabia. E Ele roga esse perdão para nos dar uma lição sagrada e imortal. A necessidade de nós não deixarmos que as águas plácidas da nossa alma fiquem tisnadas pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, e Ele deixa a lição. Mas não nos deixa, porque logo depois, a morte do seu corpo liberta o Cristo. Uma tempestade assola, narra a tradição, a cidade de Jerusalém. Trovões ribombam, relâmpagos, ventania, de maneira a assustar. A revolta da natureza não era contra o fenômeno da morte, porque a morte é um fenômeno natural. Tudo em a natureza se transforma. Tudo em a natureza se transforma. Não perece, se transforma. Mas o princípio inteligente que intelectualiza o homem se liberta. A alma. É na alma que está a sede da inteligência e das emoções, do amor e do ódio. E Jesus liberta-se, e nesse mesmo instante, a sua primeira atitude é buscar em ato de perdão ao seu discípulo Judas, que se encontrava nas regiões infernais da consciência culpada. E ele busca Judas. Ali mesmo na cruz, dois outros malfeitores, Dimas e Gestas, também recebem-lhe a assistência carinhosa e fraternal. E todos aqueles que estavam na multidão, muito embora a natureza se mostrasse revoltada, indignada com o assassinato do Cristo, do amor celeste, o Cristo veio 3 dias depois, na madrugada de domingo, acariciar os corações, colocar cada um no seu regaço e dizer: ninguém morre, a vida é tua, eis a vitória do Espírito sobre a matéria. E nos ensina a todos que a vida material é transitória e passageira, uma necessidade para o nosso aprendizado. E durante 40 dias, Jesus perdoa aos discípulos. Um dos principais, se é que existe um principal, para o Cristo todos os perdões são principais. Refletimos agora enquanto falamos, porque se ele buscou Judas, ele vai atrás de Pedro e reafirma com Pedro o compromisso consigo.
E Pedro se liberta porque ele reconhece o acolhimento do amigo e aprende uma lição que a ciência psicológica no século XX iria chamar de auto-perdão. Simão Pedro recebe a compreensão do amigo e se auto-perdoa, embora não se conforme ao longo de toda a sua existência. Recentemente assisti um filme da vida de Pedro, cujo protagonista foi Omar Sharif, que desempenhou o papel com extraordinária excelência, artista que era e que continua sendo no mundo invisível. E no momento máximo da crucificação em Roma, em que os guardas prendem-no na cruz e que os cravos já haviam prendido o seu corpo, ele diz: não sou digno de ser levantado como meu amigo fora. E solicita os derradeiros momentos da sua existência de cabeça para baixo, Jesus acolhe aquela menina que se apaixonara por ele. Aliás, quem não se apaixonou pelo Cristo? Porque ela vendia perfumes, tinha várias joias, riquezas de um palácio em Magdala. Mas um dia ela foi levada por um amigo a ouvir um sermão do Cristo nas areias cascalhadas de Cafarnaum. E a partir desse dia, ela não foi a mesma. Até o momento em que ela lançou fora pelas janelas do palacete as suas roupas, as suas sedas, os seus cetins, as suas joias. E a notícia correu de que ela havia enlouquecido. Havia se curado da loucura e passou a seguir o Mestre a contragosto dos seus discípulos. Ela foi a primeira que encontrou com Cristo na ressurreição. E aí, meus irmãos, nós vamos encontrar quantos Jesus vai de caminho em caminho. Na estrada de Emaús, os dois discípulos, Cleofas e o outro, iam de coração trespassado, e Jesus os acolhe. Mais tarde, depois que o crime suja de sangue as mãos de Saulo de Tarso, ele tomba do animal às portas de Damasco, porque o Cristo vai buscá-lo. Nenhuma crítica, nenhuma acusação, apenas lhe diz: não recalcitres contra o teu aguilhão. Vai a Damasco e aguarda na hospedaria de Judas, que te irão dizer o que fazer. E o Cristo, quantas vezes
nos perdoou. Quantas vezes nos tomou nos seus braços? Quantas vezes nestes 20 séculos Ele continua caminhando na estrada de Emaús e nós não o reconhecemos nas nossas estradas de Emaús? Quantos de nós somos objetos constantes da sua assistência e do seu carinho, mas igualmente continua ecoando nos séculos: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós seguimos a nossa trajetória, seguimos o nosso caminho, enceguecidos pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. De encarnação em encarnação, de promessa em promessa, cada um de nós se vê diante do Cristo, e o Cristo segura em nossa mão, esperando a nossa confirmação. É necessário que nós tomemos o seu corpo e o seu espírito, figurativamente, na sua mensagem ou na mensagem do Evangelho. É necessário que nós façamos essa análise interior, a fim de que, no nosso caminho, nós possamos, em ouvindo a chegada do Mestre, possamos segui-lo ou seguir a trilha que ele nos aponta. Emmanuel, na noite de hoje, ressalta a importância medicamentosa do perdão. Há 30 anos atrás, Divaldo Franco, no Clube Recreativo Araguarino, contou uma história dramática de uma jovem que se apaixonara por um homem casado. E ela perpetra o crime de matar a filha deste homem, com ódio dele, porque ele disse que retornaria à vida familiar a fim de reparar o seu equívoco. E pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, esse casal comparece a Uberaba e recebe uma carta da filha, da criança, que descreve todos os acontecimentos até o momento da morte, com a presença dos avós, paterno e materno, ali presentes no mundo invisível. E ela então diz: papai, mamãe, se não puder perdoar, desculpe, papai. Porque quando o Senhor pensa, eu vou pegar o machado, eu vou até a casa dela e vou esquartejá-la e vou matá-la. Papai, quando o Senhor pensa isso grita dentro da minha cabeça, papai. E eu lhe peço, papai, se não puder perdoar, desculpe, papai. Essa lição é uma lição para nós, para todos nós, nas circunstâncias da nossa vida. Emmanuel lembra na sua página que nós podemos ficar revoltados com as decisões de Deus e achamos que Deus é injusto porque decidiu isso ou aquilo.
em dado momento da nossa existência, ou se já não é suficiente tudo o que nós passamos, as lutas que enfrentamos, e queremos determinar a Deus, nosso Pai Criador, limite para as nossas provações, como se Ele não soubesse, como se Ele não fosse o amor, a misericórdia, a justiça e a perfeição absolutas. E nós nos magoamos com Deus, nos magoamos com a esposa, com o marido, com os amigos, com os irmãos, com os filhos, com os pais. E o lixo da mágoa, a enfermidade, o desequilíbrio fazem com que nós adoeçamos. Foi no sábado, no Caminho da Luz, nós recordamos uma descrição que André Luiz faz no final do capítulo 13 do Evolução em Dois Mundos, que nós estamos estudando nas quintas-feiras no Educandário, quando ele diz que a mente, quando elabora os pensamentos ou o fluido mental, sinônimo de pensamento, quando a mente que está sediada no espírito imortal elabora o pensamento ou o fluido mental, esse fluido mental irradia e se derrama no cérebro, na região coronária, do chakra coronário, e se dilui pelo córtex, e através do córtex, na medula espinhal, e o nosso sistema nervoso central, e todo o fluido mental se derrama pelo corpo, alcançando célula por célula do nosso organismo, de tal maneira que se o nosso pensamento, quem pensa é o Espírito, se o pensamento que elaboramos é de mágoa, de ódio, de raiva, essa energia irradiará e, por consequência, determinará um desajuste físico-químico das nossas células. Se o nosso pensamento, ao contrário, se o fluido mental que nós elaboramos é de paz, ou de intenção de paz, forçando a situação de paz, vencendo a rebeldia, combatendo a teimosia, combatendo a mágoa, o ódio, naturalmente sintonizamos com as forças do bem, que querem que nós vençamos essa batalha. E aí então, essa energia positiva que nós desejamos instalar em nós se derrama igualmente e vitaliza as nossas células. O conflito que nós vivemos é a luta, entre aspas, do bem e do mal em nós, que não é uma dualidade definitiva, como determinavam algumas filosofias antigas, mas sim uma realidade da nossa evolução espiritual. Portanto, a atitude medicamentosa do perdão irá fazer com que nós diluamos as tempestades mentais,
e as projeções que, antes de irem na direção daqueles a quem nós mentalizamos, se derramam em nós, e os primeiros prejudicados somos nós mesmos. Emmanuel diz que o santo remédio do perdão, ou como diria aquela criança que hoje deve ser uma jovem no invisível, já madura, nós podemos desculpar se não conseguimos perdoar, porque vamos aliviar as tensões, diminuir as pressões, diminuir a euforia mental. É a frase que Emmanuel disse. O perdão é remédio santo para a euforia da mente na luta do cotidiano. A tempestade que nós mesmos criamos, muitas vezes num copo d'água. Não há uma fórmula, porque cada um de nós está em um degrau de compreensão e de evolução e de forças pessoais, de amor, porque para perdoar nós precisamos refletir no sentimento máximo, que é o amor. Ter contato com o nosso amor, com os sentimentos bons que nós possuímos, para deixar que ele se derrame na direção do próximo. Isso faz com que nós nos coloquemos no lugar do outro. Emmanuel encerra, ou vai encerrando a lição falando sobre isso, que nós devemos nos colocar no lugar do outro, porque nós temos pontos de contato das nossas imperfeições, ou, dizendo de outra forma, nós temos lugares comuns, porque as nossas imperfeições, elas são praticamente idênticas, com pontos nevrálgicos em uns e em outros diferentemente. É por isso que nós podemos nos colocar no lugar dos outros. E isso porque nós somos iniciados no Evangelho e no perdão do Cristo. O perdão que Ele exerceu na cruz. Nós devemos nos colocar no lugar do outro, porque nós necessitamos de perdão, ainda desajustados, ainda delinquentes, com as nossas fraquezas e imperfeições peculiares, no dizer de Emmanuel. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Será que Jesus poderia repetir isso hoje? O Pai perdoa-lhes, sim, mas porque eles não sabem o que fazem? Ou nós sabemos? A constatação não deve nos jogar por terra. A constatação é pessoal, não deve fazer com que nós nos deprimamos. A constatação deve sim nos entusiasmar, porque nós, como dissemos no início das nossas palavras, estamos no Monte Tabor, no topo, e gozamos hoje da assistência dos Espíritos iluminados, que se transfiguram a todo momento nos nossos passos. Nós temos o conhecimento, nós temos a iluminação da verdade,
É preciso ser mais dóceis. Ai, Públio, como disse a Leia há alguns dias, as lições que nós temos a obrigação de comentar, elas são marcadas exatamente para as nossas necessidades. Somos os primeiros a ouvir, somos os primeiros em necessidade. O alto perdão, o alto perdão. Sem o alto perdão, não adianta o perdão que vem de fora, porque o indivíduo não enxerga, não aceita e não compreende a misericórdia de Deus numa nova oportunidade. Acha-se sempre desgraçado, mergulhado num tonel de lama, mas a luz brilha incessantemente. E os lírios, ao toque sagrado dos raios celestes, germinam no charco. Emmanuel encerra a sua página dizendo exatamente isso, que nós precisamos dissolver a sombra que há em nós, através desse amor que Deus nos oferece pelo seu Filho e nosso irmão, que é o Cristo. Um amor puro, um amor incondicional, um amor incondicional. E ao contato desse amor, sentindo-nos irmãos de Jesus, filhos de Deus, objeto da misericórdia, objeto do amor e do perdão divino e celeste, que se configura não como uma borracha que apaga as nossas faltas, mas como uma nova manhã que se irradia todos os dias, ou como o choro de uma criança no momento em que chega a encarnação, como um convite ao futuro. Toda criança que nasce é o futuro que se constrói, está nas nossas mãos, portanto, bebermos o remédio do perdão, utilizarmos-nos desse remédio, com todas as suas consequências boas, porque em 2 parágrafos Emmanuel fala o que é a psicologia junguiana, freudiana e de todas as forças já nos falam que Juvenal disse 60 anos depois do Cristo: mens sana, corpo são. Quando nós nos utilizamos do remédio do perdão, a saúde se instala. É preciso perdoar-se, perdoar aos outros e irradiar o perdão àqueles que ainda não nos ofenderam. Dessa forma, nós dissolveremos a sombra que nos ameaça de dentro para fora e de fora para dentro, porque seremos um foco de luz, seremos tudo aquilo que nós aspiramos e tudo aquilo para o qual nós fomos criados. Que Jesus